Muita gente diz que Deus não fala com elas. Ai, Deus não fala comigo. Mas será que Deus não fala mesmo? Ou existe muito barulho dentro de você? Hoje eu quero te mostrar como eu aprendi a ouvir um pouco mais a voz de Deus. E para ouvir Deus, mesmo nos dias mais confusos, você tem que entender que uma mente acelerada, ela não toma e não vê a direção. Quando tudo grita dentro de você, fica quase impossível você escutar os sussurros de Deus. A ansiedade faz barulho, o medo faz barulho, a pressa faz barulho. E por isso, às vezes, o primeiro milagre que a gente tem que perceber e que a gente precisa é apenas o silêncio. Separar 5 minutos do seu dia, sem celular, sem distração e sem pressa. Simplesmente apreciar e respirar profundo. E diga: Deus, fala comigo. E depois disso, você pode pegar a palavra e abrir a palavra, ler a palavra. Nem sempre todas as coisas vão estar a resposta escrita naquele momento exato. Mas entenda, às vezes ele vai te dar uma paz. Às vezes ele vai te dar uma única direção. Às vezes ele vai te dar duas escolhas. Às vezes ele vai fechar uma porta. Só que para você entender isso, você tem que desacelerar. Você tem que parar uns momentos e escutar a voz de Deus. E quando tudo dentro de você está acelerado, está correndo atrás, fica muito difícil de distinguir se isso aqui é de Deus ou é só a minha mente. Se isso aqui é de Deus ou foi a tia que falou para mim fazer. Porque Deus, em muitas vezes, não se manifesta no caos, se revela na quietude. Perceba uma coisa: a ansiedade, ela te faz gerar situações que nem existiu ainda. O medo, ele te convence de desistir e não tentar. A pressa, ela faz barulho, querendo respostas imediatas para o processo que leva tempo. Então, em meio desses ruídos, você acaba perguntando: realmente, Deus não quer falar comigo? Mas o problema é que ele ainda pode estar falando com você, mas você não vai perceber, porque você já está cansado demais para entender ou para ouvir e perceber. E nem sempre Deus vai te falar em uma voz audível ou em algo extraordinário. Às vezes ele vai te falar em uma coisa do dia a dia, uma coisa corriqueira e nada sobrenatural. Ele pode fazer o sobrenatural, mas muitas das vezes ele está falando com você no natural, porque é o estado mais próximo daquilo que você está vivendo hoje. E você só consegue atingir o sobrenatural e entender sobre o sobrenatural quando você também busca o sobrenatural. Porque vamos lá, fica incoerente a professora do primeiro ano ensinar coisas de 2 anos a mais, sendo que você ainda não saiu do primeiro ano. E você acha que Deus não é um bom professor? Você acha que Deus não é um bom pai que ensina e que quer falar contigo? E nem sempre vai ser uma voz audível, nem sempre vai ser algo sobrenatural. Às vezes, uma paz interior ou uma paz que você não consegue explicar. Às vezes ele pode te dar um incômodo de não errar mais naquele mesmo erro. Ele fala por meio de portas fechadas. E às vezes ele fala em palavras que saltam aos olhos no momento certo. Mas se você quer ouvir Deus claramente, pratique essas coisas que eu vou te falar. 5 minutos. 5 minutos sem celular. 5 minutos sem distração. 5 minutos sem notificações. 5 minutos sem pressa.
Respire profundo. Busque a palavra de Deus. Reflita com sinceridade e busque entender um pouco mais sobre a pessoa de Deus. E seja sincero, fale com Ele. Deus, eu estou aqui, fala comigo. Corrige o que precisa corrigir. Mostra aquilo que eu não estou vendo. Abra a palavra, leia a Bíblia. Porque muitas respostas daquelas que a gente está buscando no céu, às vezes já estão escritas, mas você não quer ler. Você não quer parar um tempo para respirar. Você só quer apenas ficar rolando e rolando e rolando essa tela, onde nada te faz bem. Então relaxa, respira, leia a palavra, ore. Talvez o maior problema não seja o silêncio de Deus. Talvez seja o nosso coração ocupado demais, acelerado demais, cheio de coisas para fazer, cheio de oportunidades para buscar, cheio de caminho para seguir ou escolhas a fazer. Quem desacelera, escuta, quem silencia, percebe, e quem permanece, amadurece. E se você precisa de paz nesse momento, comenta aí, eu preciso de paz. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém, porque às vezes outra pessoa pode estar vivendo esses dias confusos, procurando um milagre. Só que ela não percebeu que o maior milagre dela é conseguir respirar, é conseguir escolher alguma coisa que vá fazer sentido para a vida dela. Se inscreve no canal, pois teremos o próximo vídeo da série Firmamentos na Fé. Meu grande abraço, meu amigo, e é isso. Valeu!